Após mais uma derrota e vexatória para o Fluminense por 3-1 no Maracanã e o Corinthians alcançando 8 jogos sem vencer, será que a diretoria do Corinthians vai anunciar a demissão do treinador Dorival Júnior a qualquer momento? E ainda falando sobre o vexame no Maracanã, depois de ter sido expulso por gesto obsceno, já tem muito torcedor do Corinthians defendendo a rescisão contratual por justa causa do meio-campista Alan, e o Gaviões da Fiel foi até o CT Dr. Joaquim Grava cobrar jogadores, comissão técnica e diretoria depois de mais esse vexame jogando fora de casa. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Gaviões da Fiel no CT Dr. Joaquim Grava, na manhã desta quinta-feira, 2 de abril. Após mais uma derrota do Corinthians nessa temporada, dessa vez uma derrota vergonhosa para o Fluminense no Maracanã, Gaviões da Fiel, a maior torcida organizada do Timão, saíram do Maracanã as caravanas dos ônibus dos torcedores organizados e foram diretamente para o CT Dr. Joaquim Grava, chegando no centro de treinamentos na manhã desta quinta-feira, 2 de abril. Os lideranças do Gaviões estavam no portão do CT, aguardando autorização para entrar, com a intenção de cobrar jogadores, comissão técnica e também a diretoria do Corinthians. Corinthians que estamos já com 9 rodadas de Campeonato Brasileiro, nos aproximando cada vez mais do Z4 da competição. Já são 6 jogos sem vencer na competição nacional, então estamos prestes a, por exemplo, a uma estreia de Libertadores da América e absolutamente que a pressão vai aumentando cada vez mais. Até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda não tínhamos nenhuma informação sobre se a conversa realmente aconteceu, qual foi o tom dessa conversa. Deveremos ter atualizações a qualquer momento. A minha opinião quanto à presença dos lideranças do Gaviões no CT Dr. Joaquim Grava logo pela manhã desta quinta-feira, 2 de abril, horas depois da derrota no Maracanã, é a seguinte: é isso mesmo. Temos que cobrar, não somente os torcedores organizados, todos nós temos que cobrar da maneira que cada um de nós podemos fazer essas cobranças. Estamos falando de um Corinthians que tem uma das maiores folhas salariais do país. Estamos falando de um grupo de jogadores que tem um centro de treinamentos que é um dos melhores do país, totalmente luxuoso, totalmente estruturado para se poder trabalhar, conforto total. Nada justifica uma derrota da maneira que nós sofremos no Maracanã. Ganhar, perder, empatar, sempre faz e sempre fará parte do futebol. Mas o que não pode é um Corinthians totalmente entregue. Um Corinthians com jogadores que em determinados momentos parecendo estarem cansados. E, claro, alguns sempre levam para os lados de descompromissados. E há quem diga que os jogadores escolhem jogos. Então, é inaceitável a postura da maioria dos jogadores em um Corinthians totalmente entregue contra o Fluminense, e acaba acontecendo isso. Os torcedores vão até o Maracanã, são horas e horas de viagem, enquanto os jogadores vão de avião, tudo certinho, ficam em hotéis luxuosos, e aí o torcedor enfrenta a caravana, passa por diversas situações complicadíssimas para se ver aquilo no Maracanã. Então, o Gaviões da Fiel, os lideranças saíram diretamente do Maracanã e foram direto para o CT. O tom, no momento, tem que ser de cobrança mesmo. Claro, sempre cobranças pacíficas, mas absolutamente que
a paciência, quando eu falo paciência, é pelo fato de o Corinthians não pode ser tratado assim, absolutamente que ninguém está aguentando mais, paciência acabando. E agora vamos falar sobre uma das grandes polêmicas que aconteceram na noite da quarta-feira, 1º de abril, no Maracanã. Após expulsão por gesto obsceno, já tem muitos defendendo uma rescisão contratual por justa causa do meio-campista Alan. Eu vou contar e explicar tudo certinho para vocês. Na derrota no Maracanã diante do Fluminense, o Corinthians teve um desfalque importantíssimo. O Ranieri estava suspenso, terceiro cartão amarelo que ele levou no empate contra a equipe do Flamengo na rodada anterior. O escolhido pelo treinador Dorival Júnior para substituir o Ranieri, fazendo uma função meio que flutuando, na verdade, trocando a contenção com o Charles, o Alan. Alan, que foi um dos jogadores que o Dorival pediu e o Dorival insistiu para que o Alan fosse contratado, chegou com total respaldo do Dorival e absolutamente com a promessa que ele teria várias oportunidades. E é o que está acontecendo. O Alan titular, foi com o Alan que o Corinthians teve a primeira grande oportunidade da partida, logo com 1 minuto, uma grande finalização de fora da área que terminou com uma defesaça do Fábio, tudo caminhando para que o Alan fizesse uma grande partida, mas não foi o que aconteceu. No início do segundo tempo, ele se envolveu em um lance com o jogador da equipe adversária, em que, em determinado momento, parecia que ele tentou agredir o jogador adversário, trocaram empurrões e tudo mais. O Alan tomou o cartão amarelo, mas após a consulta do VAR, o Alan terminou expulso. Motivo: gesto obsceno. Gesto obsceno que envergonhou a todos, inclusive o Dorival Júnior defende uma punição ao Alan. Por esse gesto, tem muitos torcedores do Corinthians cobrando uma rescisão contratual por justa causa do meio-campista, que chegou dividindo muitas opiniões com a maioria dos corintianos, sendo contrários à sua contratação, acaba fazendo uma dessa em um momento complicadíssimo para o Corinthians, em um jogo complicadíssimo no Maracanã, e agora a situação do Alan ficou bastante complicado e alguma coisa necessita ser feito quanto antes pela diretoria do Corinthians. A minha opinião, quanto a muitos estarem defendendo uma rescisão contratual do Alan por justa causa, é a seguinte: o que o Alan fez não tem explicações. O Alan desrespeitou a todos ao fazer isso. Isso é algo que, como que ele vai explicar? Sinceramente, uma das primeiras atitudes dele era se pronunciar. E não é por mensagenzinha em redes sociais, não, texto, que nem deverá ser feito por ele se algo acontecer. O Alan tem que publicamente pedir desculpas, gravar um vídeo pedindo desculpas daquilo que ele fez e tentar dar um mínimo de explicação. O próprio Dorival está cobrando punição a ele. Além dele ter feito isso em um momento que o Corinthians perdia por 2-0 no início de segundo tempo, com o Dorival fazendo, já imaginando fazer alterações para tentar melhorar a equipe, o Corinthians voltando com 3 alterações do intervalo, o Alan me faz uma coisa dessa, e ainda nesse tom totalmente desrespeitoso. É por isso que já tem muitos exigindo, na verdade, a sua rescisão contratual por justa causa. Jogador que está tendo no Corinthians a oportunidade de dar a volta por cima na sua carreira, há anos não consegue ter uma boa temporada, e aí, quando é um jogo importante, que ele ganha a oportunidade de ser titular, um dos jogadores que mais pedidos pelo treinador Dorival Júnior, ele me vai e me faz uma coisa dessa. Então o Alan necessita tentar se explicar o quanto antes possível. E a diretoria do Corinthians necessita tomar uma atitude drástica e que muitos vão considerar correta em relação ao jogador. Eu vou falar para vocês aqui
que merece justa causa, sinceramente, depois da derrota de tudo que aconteceu, eu, particularmente, ainda com o passar das horas, sinceramente, me lembrando de tudo que aconteceu, eu, sinceramente, fica difícil hoje imaginar e ficar pensando que o Alan ainda continuará no Corinthians. Claro, os seres humanos erram, absolutamente que sim, mas o primeiro passo é pedir desculpas, pedir perdão, e até o momento que eu gravei esse vídeo, ele ainda não havia feito isso. Total desrespeito que ele fez. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Dorival Júnior, treinador do Corinthians que está cada vez mais pressionado. Será que após mais uma derrota vexatória para o Fluminense, o Corinthians vai anunciar a demissão do Dorival Júnior a qualquer momento? O Corinthians chegou, sob os comandos do Dorival Júnior, ao 8º jogo sem vencer. 8º jogo que, sem vencer, essa sequência negativa é inédita na carreira do próprio Dorival Júnior. Inclusive ele mesmo falou na coletiva, situação nova e tudo mais, assumiu as responsabilidades, coisa que sinceramente eu não me lembro do Dorival Júnior já ter feito em alguma ocasião. O Dorival, quando foi questionado sobre permanência no cargo, se os títulos contavam, ele falou que nunca trabalhou com créditos e tudo mais. Então o Dorival sabe que a pressão para os lados dele, ela é enorme. Como eu disse, são 8 jogos sem vencer, 6 pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians que, há 6 rodadas atrás, estávamos ali entre os 3 primeiros colocados, hoje já estamos cada vez mais próximos do Z4, devido aos péssimos resultados, absolutamente, que começam os questionamentos. Será que o Corinthians deverá demitir o treinador Dorival Júnior? Vamos lá, depois de mais um jogo sem vencer, o trabalho do Dorival está sendo reavaliado. Nesse momento, a diretoria do Timão trabalha com a reavaliação do trabalho do treinador. Se o Dorival será demitido nas próximas horas, pelas informações que chegam, é algo difícil de acontecer. Corinthians tem jogo domingo, e domingo contra o Internacional está sendo tratado como praticamente a definição da continuidade ou não do trabalho do treinador Dorival Júnior. Claro que, mediante as coisas no futebol serem totalmente imprevisíveis, alguma coisa não está descartada acontecer nas próximas horas, mas pelas informações que chegam, pelo menos até domingo, contra o Internacional, o Dorival será mantido, mas a pressão está aumentando cada vez mais, e já tem muitos que estão do lado do presidente exigindo a saída do treinador. Então vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas horas, mas a tendência é o Dorival ficar pelo menos até domingo, mas vamos continuar aguardando sem cravar nada. A minha opinião quanto a essa situação do Dorival, se deve ser demitido, se será demitido ou não, é a seguinte: estamos falando do treinador que acabou de conquistar títulos importantes. Ganhamos a Copa do Brasil no final do ano passado e a Supercopa do Brasil no início de fevereiro. Então, 2 meses depois de conquistar um título contra o Flamengo, a situação do Dorival vai ficando cada vez mais complicada. Estamos falando de um Corinthians que, aí que entram problemas sérios. Depois de vários dias de trabalhos, o Corinthians volta e perde para o Coritiba. Aí vem novamente uma outra sequência de vários dias somente para trabalhos e descansos. O Corinthians perde vergonhosamente do Fluminense. Alguma coisa está errada. Eu já venho falando para vocês da preparação física dos jogadores. Os jogadores do Corinthians aparentemente cansados. Eu não concordo com os métodos que o Corinthians faz durante esses períodos. Por exemplo, para mim, sinceramente, tem todos esses dias para trabalhar. Dias são usados para descanso, ótimo, tem que acontecer mesmo. Só que eu sempre defendi para vocês trabalhos em 2 períodos. De manhã físico, à tarde tático. E também, por que não fazer um jogo treino no CT para questão de ritmo, fazer testes? O Dorival não faz isso.
E isso, sinceramente, acaba atrapalhando muito. Ao meu ponto de vista, o trabalho do Dorival está chegando a um ponto que parece que não tem mais jeito. Ora, tem horas que parece que o Dorival perdeu o vestiário, tem horas que parece que o Dorival está pedindo para ser demitido, e aí o tempo vai passando, a situação vai se complicando cada vez mais no Campeonato Brasileiro, e daqui a alguns dias tem estreia na Libertadores da América. E aí? Como que as coisas serão? Será mais uma vez um vexame no Campeonato Brasileiro? Será mais uma vez um vexame na Libertadores? Ah, mas capitão, o elenco não ajuda, vários jogadores machucados. Sim, concordo. Só que estamos falando de um grupo, não tem como você tirar todos os jogadores e manter o treinador. Às vezes, trocando o treinador, as coisas melhoram. Às vezes não, mas é o caminho. Estamos falando de um treinador que tem uma multa rescisória de 8 milhões de reais. Sabemos que as chances do Dorival ser demitido não são somente pelos resultados ruins no futebol, as declarações do Dorival, principalmente quando ele defendeu o Corinthians no caso do André, mas ao meu ponto de vista, a situação do Dorival hoje no Corinthians está por um fio. Para mim, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Dorival será mantido contra o Internacional? Pelo tempo, poucos dias para o jogo, eu acredito que sim, mas é por isso que eu falo, falta de planejamento atrapalha muito. Corinthians já poderia ter pensado em uma troca de treinador na última data FIFA, que aí o novo treinador teria tido um tempo para poder trabalhar, mas juntando a tudo isso, a incompetência da nossa diretoria é a situação que nós estamos. Infelizmente, quem paga somos nós, torcedores. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!